Milionário pai solo descobre, de forma incrível, diarista tocante protegendo sua filha especial. Lucas caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, o barulho dos carros e das pessoas criando uma sinfonia caótica que ecoava em sua mente inquieta. Com 38 anos, era um milionário bem-sucedido, mas a presença de sua filha Clara, uma linda garotinha de 7 anos com necessidades especiais, tornava sua vida um equilíbrio delicado entre trabalho e amor. Ele sonhava em proporcionar a ela um mundo cheio de oportunidades, mas a pressão do trabalho o fazia sentir que estava falhando como pai. E, naquele momento, Lucas se sentia sufocado. Logo, ele decidiu que precisava de ajuda. Contratar Ana, uma diarista de 30 anos, parecia a solução ideal. Ela vinha de um subúrbio marcado pela desigualdade, mas possuía uma luz espontânea que o atraiu. Ana não era apenas uma funcionária, ela trazia consigo uma força interior que transparecia em cada sorriso e em cada gesto carinhoso que oferecia Clara. Nos dias que se seguiram, Lucas observou de longe a conexão instantânea que nasceu entre elas. As risadas de Clara ecoavam pela casa, e os olhares cúmplices entre as duas eram como um bálsamo em seu coração angustiado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram, e Lucas sentia-se mais leve ao ver Clara tão feliz. Mas uma tarde, a alegria da cena se transformou em um turbilhão emocional. Ao buscar Clara na escola, Lucas avistou Ana conversando sorridente com uma menininha que ele não conhecia. Ao se aproximar, o coração dele parou. Era filha de Ana, e para sua total consternação, ele percebeu que ela também lutava em silêncio. Essa revelação foi um soco no estômago. Ele percebeu, então, que havia se deixado levar por preconceitos sutis, julgando Ana apenas por suas origens humildes, quando na verdade estava diante de uma mulher forte e batalhadora. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos dele. Como ele havia sido tão cego? Nesse momento crucial, Lucas não apenas viu Ana, mas também vivenciou a desigualdade social que permeava a cidade. A pressão de ser um pai provedor agora parecia insignificante diante da luta diária de Ana por um futuro melhor para sua filha. Ele se via em um dilema moral: ajudar essas duas mulheres que agora ocupavam um espaço tão especial em seu coração ou seguir vivendo em sua bolha de riqueza. Agora, suas prioridades estavam mudando. Lucas queria mais do que ser um pai bem-sucedido, ele queria ser um ser humano melhor, alguém que pudesse fazer a diferença na vida de Ana e de sua filha. Ele não sabia ao certo como fazer isso, mas algo dentro dele começou a borbulhar, e a incerteza também trazia consigo uma faísca de esperança. O que será que ele decidirá fazer em relação ao futuro delas? Agora, as interações entre elas se tornaram um ponto crucial em sua jornada. O amor e a amizade de Clara e Ana despertaram um mundo de possibilidades. Como será que essa nova conexão impactará suas vidas? O dia seguinte amanheceu com um sol radiante, como se a natureza estivesse em harmonia com o novo propósito de Lucas. Enquanto ele tomava seu café da manhã, não conseguia parar de pensar na conexão entre Clara e Ana. Essas duas mulheres estavam quebrando as barreiras que ele mesmo havia construído ao longo de sua vida, e isso fazia sentir-se tanto assustado quanto esperançoso. Após o expediente, Lucas decidiu que não poderia mais ignorar o desejo que pulsava dentro dele. De modo impulsivo, ligou para Ana. Oi, Ana, você pode vir aqui mais cedo hoje? A mensagem ficou no ar como um convite inesperado. Afinal, ele tinha planos maiores do que apenas uma simples contratação, queria que ela soubesse que o que existia entre eles era mais significativo do que parecia. Quando Ana chegou, trazia em sua expressão uma mistura de tranquilidade e curiosidade. Oi, Lucas. O que aconteceu? Alguma emergência? Ela sorriu, mas o olhar dela mostrava uma insegurança quase palpável. Lucas fez um gesto para que ela se sentasse.
O coração dele batia forte. Ana, eu quero conversar sobre algo. Eu quero ajudar você e sua filha, ele começou sincero. Senti que não posso ser só um patrão para você. Vejo o quanto você se esforça, e realmente quero ser um aliado. Ana ficou sem palavras, os olhos se encheram de lágrimas, e Lucas percebeu que havia atingido algo profundo dentro dela. Lucas, eu só queria o melhor para minha filha. Eu nunca esperei que você... Ela começou a responder, mas Lucas interrompeu. Ana, não precisa se sentir envergonhada. Nós temos que nos unir, de alguma forma. Quero entender mais sobre a sua vida. Ela respirou fundo, como se preparasse para uma revelação. Minha filha, Sofia, tem dificuldades em socializar. Ela precisa de apoio e profissionais que a ajudem. E eu faço o que posso, mas às vezes sinto que estou lutando sozinha. As palavras dela foram como facadas em seu coração. Ele podia ver a batalha que Ana enfrentava todos os dias. E se pudéssemos trabalhar juntos nessa? Lucas sugeriu, sua mente se agitando com ideias. Posso ajudar a encontrar ajuda profissional para Sofia. Além disso, quero que você e ela venham à nossa casa mais vezes, podemos fazer atividades todos juntos. Clara adora brincar. Ana olhou para ele com uma mistura de gratidão e hesitação. Você realmente faria isso? Eu não quero que você ache que estou te usando apenas por causa do que você pode fazer, Ana. Isso não é sobre o que eu posso dar. É sobre o que podemos fazer juntos, por nossas filhas. Eu quero que Clara e Sofia tenham um futuro bonito, e isso começa aqui, Lucas afirmou com firmeza. O ambiente parecia vibrar com uma nova energia. Eles trocavam olhares intensos, e naquele momento, a relação entre eles estava prestes a dar um novo passo. Mas no fundo, Lucas ainda sentia um peso na consciência. Como ele poderia ajudar de verdade? À medida que a tarde se transformava em noite, eles conversaram sobre projetos, sonhos e dificuldades enfrentadas no caminho. Cada palavra conectava mais as histórias deles. Ana fez Lucas rir, e Lucas fez Ana enxergar um futuro que parecia distante. Mas havia algo mais que pairava no ar, um pequeno segredo que poderia mudar tudo. Enquanto se despediam, Ana olhou nos olhos de Lucas e disse, posso contar a você algo que nunca compartilhei com ninguém? A pergunta suspensa entre eles fez o coração de Lucas acelerar. O que ela estaria prestes a revelar? Desesperado por saber mais, ele não sabia que a verdade poderia unir ou separar seus destinos de vez. Quando Ana fez a pergunta, a atmosfera entre eles ficou densa, carregada de expectativa. Lucas sentiu o coração disparar, uma mistura de ansiedade e curiosidade invadindo seus pensamentos. Ele a observou, notando cada detalhe em seu rosto, a forma como as sobrancelhas dela se franziram ligeiramente, as pequenas rugas de preocupação ao redor dos olhos, o jeito que ela apertava as mãos sobre a mesa. Ana, você pode confiar em mim, ele disse, tentando lhe passar segurança. Aquela frase soava mais como um pedido do que um entendimento. Ele sabia que aquilo poderia mudar tudo. Ana respirou fundo, os olhos cheios de emoção. Sofia, ela não é só uma criança que precisa de ajuda. Há algo mais. Ela foi diagnosticada com autismo, e isso complicou muito nossas vidas. Não é só sobre socialização, muitas vezes, sinto que o mundo não é feito para ela. A confissão saiu como um sussurro, mas ecoou na mente de Lucas como um grito. Ele sentiu uma dor imensa por aquelas palavras. Ana, eu sinto tanto por você e eu quero realmente apoiar vocês, ele disse, suas palavras calmas, mas o turbilhão interno era inegável. Como ele poderia, em sua experiência, enfrentar algo tão desafiador como o autismo? Mas em vez de se deixar abater, a determinação de ajudar pulsava mais forte. Ela continuou, as terapias são caras, e cada dia é uma luta para que ela se sinta aceita. Às vezes, eu me pergunto se fiz o suficiente. Se eu sou uma boa mãe. A vulnerabilidade de Ana tocou Lucas de uma forma que ele jamais imaginou. Ele não podia deixar que essa batalha fosse enfrentada sozinha. Ana, ser mãe é um trabalho difícil. Não existe um manual certo, e só o fato de você se preocupar já mostra que você é uma mãe incrível. Sofia tem muita sorte de ter você, Lucas exclamou, suas palavras cheias de sinceridade.
Podemos buscar especialistas juntos. Vamos encontrar pessoas que entendam tudo isso. Você não precisa carregar tudo nas costas. Ela olhou para ele, e por um momento, os olhares se encontraram com uma força quase mágica. Naquele instante, Lucas percebeu que estava começando a sentir algo por Ana que ia além da amizade. Era como se, num ato de coragem, ele estivesse se permitindo abrir o coração para algo maior, mesmo diante do desconhecido. Obrigada, Lucas, isso é tudo que eu poderia desejar, Ana respondeu, as lágrimas escorrendo alegremente por seu rosto. Eu nunca esperei encontrar alguém que se importasse tanto. Isso me dá esperança. O sorriso que surgiu em seu rosto era contagiante. Lucas se pegou sorrindo de volta, completamente tomado pela empatia que havia nascido entre eles. Contudo, a mente de Lucas permaneceu inquieta. Ele se lembrava de Clara e de como a vida delas se entrelaçavam. Enquanto a noite avançava e a conversa continuava, uma nova ideia começou a tomar forma. Se Clara e Sofia pudessem se encontrar, talvez isso trouxesse leveza e união para suas vidas. As crianças poderiam se ajudar de modos que os adultos jamais conseguiriam. E se começássemos um grupo de apoio? Mães e pais que enfrentam situações semelhantes, se reunindo para compartilhar experiências e, quem sabe, fazer novas amizades, Lucas sugeriu entusiasticamente. Isso seria maravilhoso. Mas será que as pessoas topariam? Ana questionou. Claro que sim, podemos fazer disso um projeto. Lucas disse, a determinação ardendo dentro dele. Porém, antes que ele pudesse continuar a desenvolver a ideia, o som do celular de Ana cortou a conversa. Desculpe, é a Sofia, preciso atender. Ele observou enquanto Ana falava com a filha, seu sorriso iluminando seu rosto, mas também viu uma sombra passar por seus olhos. O que isso significava para o futuro deles? O desvio inesperado da conversa deixou um fio de inquietação. Quando Ana desligou, seu olhar se tornava mais distante. Lucas, eu não sei se estou pronta para tudo isso. Às vezes me sinto como se estivesse me afundando em um mar de incertezas. A atmosfera pesou novamente. Lucas precisava fazer algo, mas o que? Sei que é complicado, mas eu prometo que estarei ao seu lado nesta jornada, ele afirmou com firmeza. Ana sorriu timidamente, mas Lucas percebeu que a batalha dela estava longe de acabar. E ao olhar nos olhos dela, percebeu que tudo estava se transformando, mas a verdadeira pergunta era, até onde estavam dispostos a ir? As revelações ainda estavam por vir, e ele sabia que havia mais mistérios esperando para serem descobertos. Lucas sentiu um frio na barriga ao ouvir o tom hesitante nas palavras de Ana. Ele desejava, com toda a força, que aquelas incertezas desaparecessem com um simples toque, mas sabia que a realidade era muito mais complexa. A luz suave da lâmpada iluminava os rostos deles, mas a sombra das preocupações de Ana parecia pesar ainda mais. Eu não quero te deixar para baixo, Ana disse, buscando um jeito de continuar a conversa. Só a vida se tornou tão pesada, Lucas. Às vezes eu me pergunto se vou conseguir dar conta. Ele se inclinou um pouco mais perto, quase como se quisesse envolvê-la em um abraço reconfortante. Ana, eu não estou aqui para te pressionar. Eu só quero que você saiba que existe um caminho. Não precisa ter todas as respostas agora, nós podemos descobrir isso juntos. Ela ergueu os olhos, e Lucas viu a centelha de esperança misturada a um pouco de tristeza. Era como se, naquele momento, ele estivesse tentando ajudá-la a enxergar uma luz no fim do túnel escuro pelo qual ela havia estado caminhando. O que você acha de começarmos com algo pequeno? Podemos marcar uma reunião simples, só para falarmos sobre o que seria esse grupo de apoio. Nem precisamos nos comprometer de imediato, sugeriu Lucas, tentando facilitar a pressão que Ana sentia. A hesitação no olhar dela começou a diminuir. Talvez isso possa ser um começo. Eu só não quero me sentir sobrecarregada, ela disse, a voz mais firme agora. Ele sorriu, sentindo-se aliviado com a reatividade dela. Então, vamos. Podemos buscar outros pais que vivem situações similares. Não precisa ser só sobre o autismo, mas também sobre outras dificuldades que crianças enfrentam.
Um espaço seguro para compartilhar, Lucas respondeu, empolgado. O tempo passou mais rápido do que eles imaginaram. A conversa fluiu, e logo Ana começou a contar sobre outros desafios que enfrentava como mãe. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada emoção. Ele percebia como Ana tentava ser forte, mas dentro dela havia uma fragilidade que não poderia ser ignorada. Eu às vezes só queria que as pessoas entendessem que o autismo não é só sobre o que a Sofia não consegue fazer. Ela tem suas próprias habilidades únicas que são tão maravilhosas, Ana disse com um brilho nos olhos. Mas a sociedade não enxergar isso é frustrante. Lucas a olhou com admiração. E é por isso que esse grupo pode ser importante. Criar espaço para celebrar essas pequenas vitórias. Podemos fazer com que outras mães também se sintam valorizadas. Você não está sozinha nessa luta, Ana. O coração de Ana parecia mais leve, e, por um instante, ele viu uma pequena chama de esperança reacender em seu olhar. Mas, na mesma hora, ele também sentiu um aperto em seu peito. O que aconteceria quando a realidade batesse à porta novamente? Ele pensava em Sofia e nas lutas que viriam. Mãe, posso ir ver a televisão agora? A voz de Sofia interrompeu o momento. Ana sorriu, o olhar dela se iluminou ao ouvir a filha, revelando a mãe amorosa que ela era, mesmo nas circunstâncias difíceis. Claro, meu amor. Mas não esquece de guardar seus brinquedos antes. Ana respondeu, levantando-se para buscar a filha. Enquanto as duas se afastavam, Lucas sentiu uma onda de determinação dentro de si. Ele sabia que precisava se manter próximo, ser a âncora que Ana parecia precisar naquele mar turbulento. Mas ao mesmo tempo, a sua própria batalha com os sentimentos em relação a ela não desaparecia. Como ele poderia agir como um pilar sem se deixar levar por essa nova conexão que estava se formando? Quando Ana voltou, sentada à mesa novamente, seu semblante estava mais sereno. Você se importaria de me ajudar a montar esse grupo? Eu não sei por onde começar. Lucas assentiu, sentindo a empolgação crescer. Claro! Vamos nessa, vou te ajudar em tudo o que precisar. A conversa fluiu para o planejamento do grupo, mas Lucas não conseguia disfarçar a crescente ansiedade em seu coração. Ele se perguntou se estavam prontos para o que viria. E assim, sem perceber, uma nova pergunta surgiu em sua mente, ou ele estava se colocando em um caminho que poderia mudar suas vidas para sempre? Com essa dúvida, as luzes da cidade começaram a piscar lá fora, e o peso de uma decisão se aproximava rapidamente. O que seriam capazes de enfrentar juntos? Lucas acordou com o sol da manhã entrando pela janela, iluminando o quarto de maneira suave. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar os pensamentos confusos da noite anterior. Ana, a conversa, o grupo tudo ainda estava fresco na mente dele. O coração pulsava rápido, mas não era só pela preocupação. Era também pela esperança que começava a brotar, uma faísca que o fazia querer ser mais do que um bom amigo. Ele se levantou e se preparou para o dia. Enquanto tomava café, pensou em Sofia. Lembranças de risadas e brincadeiras rápidas passaram pela sua mente. A relação deles, embora simples, sempre foi carregada de um amor incondicional, e ele sabia que precisava ser um pai melhor todos os dias. Mas como fazer isso? Ao chegar à escola de Sofia, seu olhar se fixou nas outras crianças brincando. Em meio a risadas e corre-pulas, muitas vezes, Lucas sentia que o mundo ao seu redor não via as dificuldades que sua filha enfrentava. Ele estava prestes a entrar na escola quando notou Ana do outro lado da rua, com Sofia segurando a mão dela. Ana parecia mais relaxada, mais sorridente. O coração de Lucas acelerou. Ao vê-las juntas, um pensamento percorreu sua mente: como Ana era forte. Ela era uma mãe incrível que, em meio a tantas incertezas, conseguia se manter firme. Ele resolveu atravessar a rua e, ao se aproximar, viu a ligação entre mãe e filha, o olhar protetor de Ana e a alegria no rosto de Sofia. Oi, meninas! Lucas cumprimentou, sorrindo. Oi, Lucas! Ana respondeu, a voz cheia de charme. Estamos só esperando a professora liberar para entrar.
Parece que você está mais tranquila hoje, ele disse, observando-a com atenção. Sim, pensei sobre o que conversamos e decidi que não vou deixar o medo me parar, Ana disse, o olhar determinado. Estou animada para começar o grupo e dar voz a outras mães que passam por isso. Não quero me sentir sozinha, e sei que muitas outras também se sentem assim. Lucas sentiu um nó na garganta. A coragem dela era contagiante. Não era apenas sobre montar o grupo, era sobre criar um espaço onde suas experiências e inseguranças fossem compartilhadas e compreendidas. E ele queria fazer parte disso. Enquanto conversavam, Sofia puxou a mão de Ana e disse, Mãe, posso ficar um pouco mais aqui fora? O sol está tão bonito. Ana olhou para Lucas, que sorriu, assentindo. Era um momento pequeno, mas significativo. Pai e mãe juntos, apoiando a criança, criando um ambiente que permitia que Sofia se sentisse livre. Eles se sentiam como aliados, mesmo que a vida fosse complicada. Após se despedir de Sofia e Ana, Lucas se afastou, refletindo sobre as palavras de Ana. Ele precisava ir além, não apenas como pai, mas também como um homem que poderia ser uma força positiva na vida de Ana e de Sofia. Mais tarde, enquanto trabalhava no escritório, ele não conseguia parar de pensar na proposta do grupo de apoio. Precisava fazer algo a mais, mas o que? Lucas começou a anotar ideias, planos, potenciais temas para as reuniões. O grupo tinha que envolver todos os tipos de dificuldades que mães e filhos enfrentavam, não apenas o autismo, pois havia tantas histórias a serem contadas. Durante a noite, ao terminar suas anotações, sua mente começou a se encher de dúvidas. E se o grupo não desse certo? E se ele não fosse capaz de ajudar? A ansiedade o consumia, mas ele respirou fundo. Precisava superar isso. Estava tão focado em seus pensamentos que não percebeu que a porta do seu escritório estava entreaberta. Uma voz suave chamou sua atenção. Lucas, você está bem? Era a secretária, Clara, que sempre tinha um jeito amistoso de interagir. Estou, só pensando em algumas ideias, ele respondeu. Posso ajudar em algo? Clara perguntou, curiosa. Ele hesitou. Por que não? Se Clara tivesse interesse no grupo, poderia contribuir com insights valiosos. Na verdade, estou montando um grupo de apoio para mães e pais. Você se importaria de ouvir algumas ideias? O olhar dela se iluminou. Adoraria! Estou sempre pronta para ajudar. E assim, a chama de esperança que Ana havia acendido na vida de Lucas estava ganhando força. Mas, enquanto compartilhou suas ideias, ele não podia deixar de se perguntar, até onde essa parceria o levaria. A vida estava prestes a dar uma guinada inesperada, e ele se preparava para o que viria. Será que conseguiria equilibrar seus sentimentos por Ana e a necessidade de ser um suporte inabalável? Os dias seguintes foram repletos de um misto de empolgação e nervosismo. Lucas não parava de pensar nas conversas que teve com Ana e Clara. Cada vez que seus pensamentos vagavam por aquele território novo e cheio de incertezas, uma sensação de inquietação afloria dentro dele. Ele havia conseguido montar um esboço do grupo de apoio, mas a ideia de compartilhá-lo com outras pessoas o deixava ansioso. O medo do fracasso estava lá, como uma sombra que não o deixava em paz. Na manhã de uma quarta-feira ensolarada, Lucas decidiu que era hora de tomar uma atitude. Ele convocou uma reunião inicial em uma sala do centro comunitário, já que o espaço era ideal para o que tinha em mente. Fez uma lista de convidados, com uma mistura de mães e pais que conhecia na escola, além de algumas pessoas da vizinhança que sabia que enfrentavam desafios semelhantes. Ele queria que aquele espaço fosse acolhedor e respeitoso. Ao final da tarde, ele estava em pé na sala, nervoso, mas determinado. Os rostos que ele acomodou ao redor da mesa eram conhecidos. Mães que ele percebeu olhares cansados, mas também cheios de expectativa. O coração de Lucas disparou quando Ana entrou pela porta, um sorriso radiante no rosto. Aqui está a nossa líder, ele pensou, sentindo um impulso de coragem. Ana parecia tão confiante, tão capaz. Assim que ela se sentou ao lado de Lucas, ele fez uma breve apresentação, expondo suas ideias.
Ele tentou falar de forma clara e tranquila, mas as palavras saíam como em uma montanha-russa emocional. Oi, eu sou o Lucas e estou aqui porque quero que este grupo seja um espaço seguro para todos nós. Nossas histórias, nossas lutas, podem nos ajudar a crescer e a sermos mais fortes. Juntos, podemos contribuir e apoiar uns aos outros, não importa o que enfrentamos. As reações variaram. Algumas mães pareciam aliviadas, outras céticas. Mas o importante é que todos estavam ali, prontos para ouvir e compartilhar. Ana tomou a palavra, e suas palavras reverberaram como música tranquila e poderosa. Ela falou sobre sua jornada, sobre Sofia e os desafios que enfrentava, e como tinha encontrado força na vulnerabilidade. Ao longo da noite, histórias foram compartilhadas, risadas e lágrimas misturadas no ar. Os laços começaram a se formar ao redor daquela mesa, e Lucas sentiu seu coração aquecer. Ele percebeu que não estava sozinho. A sensação de pertencimento emergia de cada palavra e cada sorriso. Quando a reunião terminou, todos pareciam mais leves, mais esperançosos. Lucas se despediu dos participantes, quando Clara se aproximou dele com um brilho nos olhos. Eu sabia que daria certo, ela disse. As palavras dela o deixaram radiante, mas, mais importante, ele sentia que havia dado um primeiro passo rumo a algo muito maior. Naquela noite, enquanto observava as estrelas através da janela, Lucas não podia deixar de se sentir grato. Ele havia encontrado um novo propósito que não era apenas sobre ser um bom pai, mas também sobre se conectar com outros e ajudar a criar um espaço de apoio. Foi então que seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ana. Lucas, posso te encontrar amanhã? Temos algo importante para discutir. Não é só sobre o grupo, a expectativa fez o estômago dele revirar. O que será que Ana tinha em mente? A confirmação de que o grupo estava mudando vidas era uma coisa, mas e se aquela conversa fosse sobre algo ainda mais profundo? Algo que poderia mudar o curso de suas vidas? Ele sabia que a jornada estava apenas começando e, com ela, as emoções eram cada vez mais intensas. Lucas acordou cedo na manhã seguinte, com a mensagem de Ana ainda martelando em sua mente. O brilho do sol filtrava-se pelas cortinas, mas a luz não conseguia dissipar as sombras da ansiedade que se acomodavam em seu peito. Ele não estava apenas nervoso, estava ansioso, ansioso pelo que Ana havia a dizer. Preparou um café, tentando se distrair, mas sua mente não conseguia parar. A reunião do grupo ainda pulsava dentro dele. As histórias compartilhadas, as lágrimas de empatia, os olhares de compreensão, tudo isso criava uma rede invisível de apoiadores que agora fazia parte de sua vida. A cada gole de café, ele se lembrava das risadas e das promessas de um futuro melhor. A sensação de que estava no caminho certo, mesmo que cheio de incertezas, o tornava mais forte. Quando o relógio marcou 10 horas, Lucas decidiu que era hora de se preparar para o encontro. Ele vestiu uma camiseta confortável, seus jeans favoritos e um par de tênis. Olhando-se no espelho, respirou fundo. Vamos lá. Seja o que for, você pode lidar com isso, sussurrou para si mesmo. Ele saiu de casa e fez o caminho até o café onde tinha combinado de se encontrar com Ana. No caminho, avistou crianças jogando bola no parque, mães trocando ideias enquanto empurravam carrinhos, e o sorriso de um idoso sentado em um banco, observando a vida passar. Esse cenário simples trazia uma sensação de comunidade que sempre o acalmava, refletindo exatamente o que ele desejava para o grupo. Quando chegou ao café, Ana já estava lá, sentada em uma mesinha no canto, com um olhar contemplativo. Ao vê-lo, um sorriso surgiu em seu rosto e, por um instante, Lucas sentiu que tudo ficaria bem. Ela o cumprimentou com um abraço apertado, como quem transmite força e apoio. Oi, Lucas. Estou tão feliz que você pôde vir, disse ela, sua voz suave quebrando a pressão que parecia tão densa até aquele momento. Ana pediu um café e, antes que Lucas pudesse responder, começou a falar. O que eu tenho para te contar é muito importante e pode realmente mudar as coisas para a gente e para o nosso grupo. Lucas segurou a xícara, seu coração acelerado. Ele queria saber, mas também temia o que poderia ouvir. O que poderia ser tão significativo? Ele observou Ana, seus olhos brilhavam mesmo diante da seriedade da conversa.
Algo em sua postura o tranquilizava. Nós sabemos que muitas famílias enfrentam dificuldades, certo? E que o nosso grupo já é um passo para melhorar isso. Mas e se nós pudéssemos fazer ainda mais? Ana hesitou, parecendo buscar as palavras certas. Eu tenho uma ideia. Uma forma de apresentar nosso grupo para pessoas que ainda não nos conhecem, como uma forma de expandir nossa rede, quem sabe, conseguir recursos e apoio. Ainda mais? Lucas perguntou, semi-incrédulo. Você está falando de um evento? Como uma campanha? Sim. Um evento. Mas não é só isso. Eu conheci uma mulher que é especialista em inclusão e acessibilidade. Ela faz um trabalho incrível e poderia nos ajudar a moldar esse encontro. E isso traria atenção para nossas histórias, e talvez uma chance de serem ouvidas de verdade. Um turbilhão de emoções tomou conta de Lucas. Poderia ser exatamente o que o grupo precisava para crescer, mas uma pergunta persistente surgia. E como eu estaria envolvido nisso? Sinto que não sei o suficiente. Ana inclinou-se para ele, sua expressão séria, mas incentivadora. Lucas, você está exatamente onde precisa estar. Você já começou essa jornada e tem mais do que imagina para oferecer. Sua voz é essencial, e a conexão que você fez com outras famílias é inestimável. Ouvindo suas palavras, uma onda de esperança estourou dentro dele. Ele não estava apenas participando, ele era parte importante disso. Um movimento que poderia transformar vidas, não só a sua, mas de tantas outras pessoas que se sentiam sozinhas. Eu estou dentro, ele disse, mais decidido do que nunca. Mas, antes que a conversa pudesse continuar, o celular de Ana vibrou, e seu olhar se tornou preocupado. Ela leu a mensagem rapidamente e imediatamente. Endireitou a postura. Lucas, preciso te contar uma coisa. Não é só sobre o grupo, é algo pessoal. Algo que envolve Sofia e que me faz acreditar que esse encontro é crucial. O coração dele disparou. O que mais estaria em jogo? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e tudo o que ele podia fazer era se preparar para o que viria a seguir. Lucas sentiu a tensão no ar aumentar, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O coração batendo forte em seu peito quase parecia ser um aviso de que algo importante estava por vir. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para lançar uma confissão que poderia mudar tudo entre eles. Eu sei que você se desapegou um pouco da Sofia, mas eu não consigo parar de pensar nela. O que aconteceu com nós dois, isso me afetou mais do que eu gostaria de admitir. Sofia, ela precisa de um suporte melhor, e eu não sei se sou a melhor pessoa para isso. A voz dela tremeu ao pronunciar o nome da menina. Ao ouvir isso, Lucas sentiu a angústia crescer dentro dele. Ele sabia que a relação entre Ana e Sofia não era simples. Desde que a conhecera, sempre percebera a carga emocional que Ana carregava ao cuidar da filha, uma mãe tão dedicada e amorosa. Entretanto, agora parecia que essa carga estava pesando ainda mais sobre seus ombros. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou Lucas, tentando controlar a inquietude que o consumia. Eu estou em uma situação complicada, Ana respondeu, olhando para o café em sua frente. O pai de Sofia não está presente. E mesmo assim, eu sinto que não dou conta sozinha. Às vezes, me pergunto se seria melhor para ela ter uma figura paterna de verdade na vida dela, alguém que entenda as lutas que vivemos. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele nunca pensara em ser uma figura paterna para Sofia. Aquilo era tudo que ele temia e desejava ao mesmo tempo. No fundo de sua mente, havia o desejo de ajudar, de ser visto não apenas como um amigo, mas como alguém que faz a diferença na vida daquelas duas. Mas, e se ele falhasse? E se a situação se tornasse pesada demais? Eu quero ajudar, mas não sei se sou a pessoa certa para isso, confessou. Eu não estou pedindo que você seja o pai dela. Eu só penso que um apoio a mais seria bom para nós. O evento que eu mencionei? Ele poderia nos conectar a outras famílias, e talvez Ana hesitou. Talvez você possa conhecer algumas pessoas que já passaram por isso e possam nos guiar. O quê? Como mentores? Lucas perguntou.
Sim. Ou até mesmo participando mais ativamente do grupo. Sua voz, Lucas, pode ser a ponte que precisamos para conquistar mais visibilidade, mais recursos. Eu estive pensando e você se lembra de como nos sentimos tão acolhidos aquele dia na reunião? Se conseguirmos replicar aquela experiência, mais pessoas poderiam se beneficiar. Levando a mão ao coração, Lucas sentiu uma onda de emoção invadi-lo. A ideia de ser parte ativa na vida de Sofia e, por extensão, de Ana o assustava e fascinava ao mesmo tempo. O que começara como um desejo de ajudar tinha se transformado em uma necessidade de conexão e comprometimento. Vamos! Ele disse, com uma determinação renovada. Se você acredita que isso pode ser importante, eu estou dentro. Prontos para agir. Ana sorriu, aliviada e feliz. Obrigada. Acho que finalmente começamos a dar passos na direção certa. Enquanto trocavam ideias sobre o evento e como poderiam estruturá-lo, a conversa fluiu mais leve. Mas a ansiedade de Lucas ainda estava lá. Ele não sabia que os desafios estavam só começando. Com o olhar fixo no horizonte, Ana parou por um instante. Mas tem algo mais que preciso te contar sobre o pai de Sofia. O mundo pareceu parar por um momento. As palavras dela poderiam mudar tudo, e Lucas já se preparava para a revelação que, no fundo de sua alma, temia. Ana respirou fundo, como se quisesse reunir coragem para soltar aquela bomba. O olhar de Lucas estava fixo nela, a tensão quase palpável. Era um momento decisivo, e as palavras dela poderiam desenhar um novo caminho nas suas vidas. O pai de Sofia, ele não é quem você pensa que é, Ana começou. A voz dela estava embargada, uma pitada de dor se misturando com a determinação. Ele não se foi apenas por escolha própria. Teve um acidente há alguns anos, e desde então, ele está em coma. A revelação deixou Lucas atordoado. Ele sempre imaginou que o relacionamento de Ana com o pai de Sofia era complicado, mas nunca cogitou que fosse algo tão sério. A imagem de um homem adormecido, lutando pela vida, invadiu sua mente como um pesadelo. Coma? Ele repetiu, sua voz mal conseguindo sair, quase como um sussurro. Isso significa que... Isso significa que ele não vai voltar. E o pior é que, mesmo com o tratamento, não temos segurança de que ele retorne ou que recupere a consciência. Sofia está perdendo a chance de conhecer o pai dela. E eu não sei como lidar com isso. Às vezes, eu sinto que estou falhando com ela, Lucas. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Ana, mas ela rapidamente as limpou. A imagem da fragilidade e dor de Ana atingiu Lucas como um golpe. Ele podia sentir a profundidade da luta dela, conectando-se ao desespero que ela tentava esconder. Era uma batalha solitária e dolorosa, e ele, de alguma forma, queria estar lá ao lado dela, mesmo que apenas como amigo. Você não está falhando, Ana. Você está fazendo o melhor que pode, e Sofia, ela sente o amor que você dá a ela. Ele se aproximou, colocando a mão levemente sobre a dela, um gesto reconfortante. Mas e se o melhor não for suficiente? E se eu não conseguir ser a mãe que ela precisa, ou a figura que represente todo o amor que ela perdeu? O desespero nas palavras dela ecoou, e Lucas pôde sentir o peso da responsabilidade se acumulando entre eles. Vocês têm a mim agora, ele respondeu firme, mas com a voz suave. Se você me permite, quero ser um apoio nesse caminho. Não posso ser o pai da Sofia, mas posso estar presente, tentar auxiliar. Vamos juntos. Ana olhou nos olhos de Lucas, buscando respostas e encontrando compreensão. E se eu não souber como lidar com isso? E se eu falhar ao pedir ajuda? Deixe que a ajuda venha. Não é um sinal de fraqueza. Não precisamos saber todas as respostas agora, Lucas disse, sentindo um surge de esperança. Vamos passo a passo, juntos. A batalha é pesada, mas juntos podemos buscar os caminhos. Os dois se entreolharam, um misto de expectativa e receio preenchendo o ar. O futuro era nebuloso, mas pela primeira vez, Ana começou a acreditar que não precisava enfrentar tudo sozinha. Obrigada por isso, Lucas. Sua presença faz uma diferença que eu nem sei explicar, ela disse, um leve sorriso aparecendo. Porém,
A conversa peculiar fez uma interrupção súbita quando o celular de Ana vibrou, tirando-os daquele momento de emoção. Ela olhou a tela e sua expressão mudou instantaneamente, o queixando-se do colorido que antes acompanhava seu rosto. É do hospital, ela disse, com a voz tremendo. Precisamos ir até lá. Pode ser sobre o pai de Sofia. Um frio intenso percorreu a espinha de Lucas. Havia algo mais à frente que poderia mudar a trajetória de tudo. Com um aceno nervoso, ele se levantou, sabendo que o real desafio estava prestes a se desdobrar bem na frente deles, e a verdadeira luta por Sofia estava apenas começando. Enquanto atravessavam as ruas apressadas até o hospital, Lucas sentia seu coração pulsar de uma forma inusitada. Ana caminhava ao seu lado, com os olhos cheios de uma mistura de esperança e ansiedade. Era uma situação que desafiava todos os seus sentimentos, e ele sabia que esse momento poderia alterar o rumo não só da vida de Ana, mas também da vida de Sofia. Chegando ao hospital, o ambiente era tenso, as paredes brancas e os sons do maquinário criavam uma atmosfera pesada. Ana puxou a mão de Lucas, buscando conforto. Ele segurou a dela apertado, determinado a estar presente, mesmo no meio da incerteza. Eu não sei o que vou fazer se as notícias forem ruins, Ana murmurou, suas palavras tropeçando entre as lágrimas. Lucas desejou que pudesse absorver toda a dor dela, mas o que ele realmente podia oferecer era sua presença inabalável. Na sala de espera, Ana começou a fitar o chão, como se estivesse buscando respostas em cada azulejo. Lucas, percebendo a fragilidade que a envolvia, decidiu agir. Ana, o que quer que aconteça, você não está sozinha. A pequena Sofia tem você, e eu estou aqui para o que precisar. Vamos enfrentar isso juntos. A resposta dela veio em um sussurro, e se não for suficiente? Questionou, sem forças para olhar nos olhos dele. Lucas respirou fundo e, com sinceridade, disse, ser suficiente não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar aqui, acolher as emoções e buscar um caminho. É sobre amar. E você tem amor mais do que ninguém. Nesse momento, a porta do consultório se abriu e um médico apareceu. O coração de Ana disparou. O olhar dele era cuidadoso, mas havia uma determinação no tom de sua voz. Ana? Podemos conversar? Os dois seguiram até um lugar mais reservado, e Lucas ficou na linha de fora, seus sentidos alertas, tentando captar cada palavra. Ele se preparava para o pior, mas uma faísca de esperança permanecia viva dentro dele. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Ana saiu com o rosto iluminado por uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Ele acordou. Ela mal conseguia falar, a alegria transbordando em suas palavras. O olhar de Lucas brilhou, ele viu Ana soltar um sorriso largo, uma luz que parecia ter se apagado e agora se reacendeu em seu rosto. Isso é incrível, Ana. Isso é uma nova chance para Sofia, para vocês duas, Lucas exclamou, genuinamente emocionado. Ele a abraçou, o sorriso no rosto de Ana havia se espalhado pelo coração dele, e compreendeu que a mudança profunda e necessária que ambos buscavam já tinha começado. Eu não sei como agradecer, Ana disse, as lágrimas agora sendo de alegria. Mas, ao mesmo tempo, sinto que essa nova fase traz outras responsabilidades. Como eu vou fazer tudo isso? Lucas olhou nos olhos dela e sorriu. Passo a passo. Vamos juntos descobrir isso. Ele sabia que os desafios não iriam embora sozinhos, mas juntos seriam mais fáceis de enfrentar. O que antes parecia um pesado fardo agora estava moldando-se como um caminho de possibilidades. Nos dias que se seguiram, a conexão de Lucas e Ana se tornou ainda mais forte. O retorno do pai de Sofia possibilitou uma nova esperança, a chance de uma reestruturação familiar que parecia desvanecer. A presença de Lucas se fez essencial, seu apoio permitia que Ana recuperasse seu equilíbrio enquanto ela equilibrava o que significava ser mãe e filha. Eles começaram a se encontrar mais frequentemente, discutindo sobre o grupo, planeando atividades, e aos poucos, Lucas foi conquistando um espaço especial na vida de Sofia, e nas conversas com Ana, começou a se sentir parte da história delas. Eles riam, choravam e construíam memórias juntos, e nesse processo, um novo amor começou a florescer entre eles.
certa tarde ensolarada, estavam todos no parque, Clara brincando de pega-pega com Sofia. Lucas observava as crianças, o sorriso de Ana refletia o brilho do sol. A felicidade dela fazia seu coração transbordar. Você realmente trouxe mudanças para nossas vidas, Ana disse, enquanto se sentava ao lado dele em um banco de madeira. Nunca pensei que conseguiria esse apoio vindo de alguém que, em um primeiro momento, era apenas um patrão. Lucas sorriu, sentindo-se parte de algo maior. Era como se a vida estivesse lhe apresentando um novo propósito. Você e a Sofia me ensinaram que o amor pode transformar tudo. Cada dia estou aprendendo com vocês, e a cada passo, me sinto mais conectado. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Ana inclinou-se para ele, seus olhares se encontraram, e naquele instante, um entendimento profundo surgiu entre eles. O passado, as lutas, os medos, tudo parecia se dissolver no presente, onde estavam juntos falando sobre o futuro. A história deles não era apenas sobre superação, mas sobre um renascimento, sobre como o amor pode nos resgatar em nossas horas mais sombrias. Ana era mais do que uma diarista, ela era uma parceira, uma mãe dedicada e, para Lucas, uma possibilidade de algo surpreendente. Lucas virou-se para olhar as crianças novamente. A risada alegre de Clara e Sofia coava pelo ar, e a compreensão o atingiu com força, a vida era feita de conexões. Todo aquele caminho de incertezas os tornava mais fortes, e mais importante, havia se tornado uma família. Eu quero fazer isso dar certo, Ana. Quero que nós três, como uma família, possamos criar um futuro mais bonito. Estamos juntos nessa, disse Lucas, segurando a mão dela. As palavras soaram como um compromisso. Ana apertou forte a mão dele, e, diante da liberdade que sentiam pela nova jornada, havia uma certeza crescente de que poderiam enfrentar qualquer coisa, pois, agora, eram uma equipe. Ali, sob o céu azul de São Paulo, entre risos e brincadeiras, Lucas viu a família que ele sempre desejou. Se juntos poderiam enfrentar os desafios, imaginou como seria escrever esse novo capítulo de suas vidas lado a lado, construindo um futuro onde amor, solidariedade e força se entrelaçariam de forma inquebrantável. E assim, com a energia renovada, eles seguiram em frente, a transformação de cada um resultando em um novo significado sobre o que é ter e oferecer apoio, se permitindo brilhar juntos como família. Não havia mais incertezas, só amor e conexão. Agora, se você chegou até aqui e sentiu a emoção dessa história, precisa inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e é crucial para que mais pessoas conheçam essa linda jornada. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.